Para a gente começar a nossa conversa, a gente vai buscar uma ajuda no Livro dos Espíritos, pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então, concluindo, moral seria a distinção, a diferenciação entre o bem e o mal. E, sempre que possível, fazer o bem. Fazendo o bem, a gente vai estar cumprindo o que Jesus nos trouxe na lei do amor, que o amor envolve tudo, envolve caridade, fraternidade, evolução moral e tantas outras coisas. Então, moral é fazer, distinguir o bem do mal, e vamos fazer uma forcinha para escolher o bem, né? Então, e como se distingue o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dele se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal, infringir essa lei. Aí pergunta 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Resposta: sim, quando ele crê em Deus e quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Então, no fundo, nós temos essa noção do que é bem e do que é mal. O problema, como diz aqui, é querer. Depende muito da nossa vontade. E, tendo essa noção de bem e do mal, é usar o nosso livre-arbítrio, a nossa perseverança, a nossa vontade e fazer o bem, escolher pelo bem. Pergunta 632. O homem que está sujeito a erros não se pode enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Quer dizer, será que a gente não pode estar se enganando, fazendo uma coisa achando que é boa e na verdade não é? Resposta: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Então, que já foi repetido várias vezes aqui. A gente tem noção se aquela coisa que estamos fazendo é boa, é analisar se gostaríamos que fizessem conosco. Se sim, então provavelmente é uma coisa boa. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra-se ele na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Resposta: quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males, dos quais acusa a natureza. Aqui a gente pode refletir com relação ao momento que a gente está passando agora. Essa falta de água, por exemplo. Já foi comentado, até inclusive foi feita uma palestra que a gente abordou o tema da água, e já faz, se não me engano, alguns meses ou talvez um ano. Já desde lá, e na verdade esse cuidado com a natureza teria que ser há séculos atrás, né? E a gente não tem tido esse cuidado. O que acontece? Estamos sofrendo as consequências das nossas atitudes e das nossas escolhas erradas. Certo?
Porque o mal está na natureza das coisas. Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso, há a união do espírito e do corpo. Então, na verdade, é por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está vivo. A gente precisa passar, a gente precisa experimentar, a gente precisa sentir as várias situações que a vida nos oferece como lição para a gente poder aprender. Então, por isso que aquela visão que a gente sempre fala das dificuldades, é daí que a gente vai tirar lições, aprendizados para a nossa evolução moral. Só que, normalmente, a nossa tendência, a nossa reação diante das dificuldades já é justamente o contrário. A gente se desnorteia, a gente reclama, a gente esperneia e normalmente terceiriza, né, as responsabilidades, a gente não assume as consequências das nossas escolhas, terceiriza e foge dessa lição. E normalmente o que acontece? Ela se repete até o momento que a gente possa aprender, possa entender o que a vida está nos oferecendo através das situações mais complicadas para a gente poder evoluir e tirar dessas dificuldades, por incrível que pareça, tirar da dificuldade alguma coisa útil, alguma coisa positiva para nós mesmos, para a nossa evolução. É lógico que não é fácil. Nossa primeira reação sempre vai ser aquela coisa da vítima, do sofredor, do pobre coitado. Mas o Espiritismo, ele vem e nos traz essa dica, né? Esse esclarecimento. As situações vêm e não vêm à toa. As complicações vêm e não vêm de graça. Elas vêm justamente porque nós estamos aqui. Nós estamos vivos, estamos encarnados, porque precisamos evoluir. O nosso destino é evolução, é crescimento. E, infelizmente, nós aprendemos, nós sentimos na pele através das dificuldades. A gente está ainda nessa fase de aprendizado. Certo? Aí, como o tema era evolução moral e tecnologia, a gente vai acessar a internet e ver que o tema era dicas para a evolução espiritual. Então são várias dicas que a gente vai enumerando aqui e vai comentando a respeito para poder ajudar de alguma forma no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Primeira dica: não existe religião superior à verdade. A busca espiritual precisa ser aperfeiçoada sempre. A ignorância é o mal da humanidade e as verdades são relativas. Então não existe religião superior à verdade. Quantas vezes a gente já não criticou a religião dos outros? Fala, poxa, mas como que fulano, ciclano pode ir naquele lugar? Está tudo errado, conceitos errados, orientações erradas. Aí a gente vai, um dos temas que já foi falado também aqui, sobre a alteridade, né, sobre as diferenças de cada um. Somos todos filhos de Deus, mas somos todos diferentes. Então, cada um tem um nível, cada um tem um estado de evolução espiritual, de conhecimento. Então, na verdade é o seguinte, que já foi também falado aqui, a melhor religião é a religião que torna a pessoa melhor. A melhor religião é aquela que torna a pessoa melhor. Independente de ser evangélico, católico, budista. Por quê? Porque às vezes o nosso nível de entendimento está restrito, aquela religião vai ser aquela que pode nos fornecer o de melhor no momento. Então não tem essa, a minha é melhor, a outra é pior, essa não presta, aquela não presta.
A melhor religião é onde a pessoa se sinta bem e possa evoluir moralmente. A busca espiritual precisa ser aperfeiçoada sempre. A ignorância é o mal da humanidade. Então, é o que a gente falou, nós estamos vivos por quê? Para quê? Para evoluir, para crescer, para aprender. A ignorância é o mal da humanidade. E o que já foi falado também muitas vezes aqui. A casa espírita, o que tem de mais importante para oferecer é conhecimento. O passe espiritual, tratamentos de desobsessão, cirurgias espirituais, fortalecimento na maca, podemos até falar que são paliativos. É para dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá. Ajuda? Com certeza ajuda. Mas não ajuda se a gente não tomar consciência de que, de repente, problema de estômago. Nós somos estressados, nervosos, revoltados, rancorosos. A gente vem, até faz uma cirurgia e se cura. Mas aí vem a teoria espírita e diz, isso aconteceu isso por causa disso. Se você não resolve a causa, o efeito com certeza vai voltar. Então, na verdade, o melhor tratamento, o mais completo, o mais adequado que a gente está recebendo é agora. Conhecimento. E com esse conhecimento a gente pode ter noção do que está fazendo de certo, do que está fazendo. Noção de moral, o que é bem e o que é mal. E começar a tomar as nossas atitudes, mudar as nossas escolhas, o nosso comportamento. Então aqui, a religião não é fator primordial na nossa vida. A consciência do nosso coração é o nosso maior guia. Na verdade, o que mais importa é viver de acordo com os princípios divinos do amor. Então, de repente, a religião pode não servir de nada para a gente. Com, às vezes, tanto conhecimento, tanta teoria, e a gente praticamente, no dia a dia, na hora da necessidade, a gente não realiza o que Jesus, no caso, nos trouxe a lei do amor. Então, qual que é a influência da religião na nossa vida? Então, o mais importante é a nossa tomada de atitude, nosso comportamento dentro de qualquer religião que seja. Continuando. Evolução. Essa busca é acessível a qualquer pessoa, independe da posição social ou religião. Todos nós, independente de raça, cor, trabalho, conhecimento, estudo, todos nós estamos aqui e temos capacidade de evoluir. Todos. Independe da nossa posição social e de religião. E no Livro dos Espíritos, eles dão a dica. Precisa o quê? Precisa de vontade, a gente precisa querer. Não adianta vir aqui e não querer mudar, não ter a vontade própria, não usar o livre-arbítrio para fazer as escolhas mais corretas, que às vezes são mais difíceis, né? Porque normalmente a nossa mudança, como se diz, a nossa luta é pessoal, não é com chefe, não é com marido, não é com esposa, não é com... A nossa luta é pessoal. E essa transformação, esse querer, bate de frente com a gente mesmo. Com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Então, essa é a nossa grande luta. Nos entendermos e, com esforço, com fé, com força de vontade, com querer,
nos modificar. A busca diária e consciente por um estado de espírito elevado é um dos pontos mais importantes desse processo. Aí requer o quê? Disciplina, dedicação, mas podem ser conquistadas de muitas formas diferentes e assimiladas de maneira natural, sem complicação. Então, a gente precisa também ter noção de não exigir muito da nossa própria capacidade. Entender, às vezes, a nossa limitação, já que diz que nós somos espíritos imperfeitos, e ver até que ponto a gente pode exigir da gente mesmo. E correr atrás dessa modificação. Que pode ser uma coisa, não precisa ser uma coisa drástica, uma coisa brusca. E como se diz também, a gente não precisa acordar para a vida só ficando doente, só sofrendo depressão e tendo tantas outras doenças. A gente pode acordar antes disso e aprender com tranquilidade, evoluir com naturalidade, às vezes até pagar dívidas, compromissos, os karmas que a gente sempre fala, de uma forma saudável, de uma forma positiva, sem sofrimento, sem dor, sem doença. Tá certo? E a busca pelo desenvolvimento da espiritualidade nunca termina. Quando diz que nós somos espíritos eternos, e a eternidade é uma coisa demorada. A gente tem a eternidade e aproveitar essa eternidade, aproveitar pelo menos esse tempinho que a gente está aqui e os outros que a gente vai ter para aprender, para assimilar, para evoluir. Pelo amor ou pela dor, um dia, em algum momento, nós vamos nos render à necessidade de buscá-la. Comece o quanto antes, isso facilita as coisas e torna a vida mais prazerosa. Que a gente acabou de falar. Para que esperar vir doenças, problemas mais graves? Vamos acordar, vamos despertar e começar a correr a partir de agora. Evoluir de uma forma mais light, vamos dizer assim. E é possível. É possível. Nossa meta maior aqui na Terra é a evolução constante, que implica em purificação das características de inferioridade de nossa personalidade e na harmonização dos conflitos com outras pessoas. Então, buscando sempre, que a gente acabou de falar, a nossa luta pessoal, a nossa autoavaliação. O Espiritismo basicamente sempre vai falar isso. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Não sai disso. É reforma íntima. Não é reforma do cunhado, ou reforma do marido, ou reforma do chefe. É reforma íntima. Tá certo? E, a partir dessa reforma íntima, a gente pode começar a se relacionar melhor com os que estão à nossa volta. A gente pode ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de perdão, um pouco mais de amor, compreensão, entendimento, às vezes, das limitações do outro, por que o outro é assim. Às vezes entender que, não, pelo menos momentaneamente, não dá para mudar. Muitas vezes vai ter que conviver. Tá certo? E o fato de nós não querermos evoluir, ou não querermos nos espiritualizar, não interrompe o movimento evolutivo do universo. Como o pessoal fala, o trem, o bonde anda, não tem jeito. As coisas fluem, e é a mesma coisa que se fosse a gente no meio de uma boiada, estourasse a boiada e a gente queria ficar parado ali no meio. Não, não vou correr, vou ficar parado. Não tem jeito. Ou corre ou é pisoteado. Essa nossa, às vezes, postura de, não, deixa para amanhã, a gente tem, como a gente falou, a gente tem a eternidade pela frente. Vamos deixar para mais tarde. Esse mais tarde vai ser cobrado da gente. Vai ser cobrado com um pouco mais de dificuldade, com um pouco mais de complicação. Então, por que não fazer agora? E como foi dito aqui, estamos no processo de mudança, de transformação, e, pelo que a gente vê, é mudança rápida. O tempo
Não é mais como antigamente. O tempo, ele é ultra rápido hoje em dia. As coisas passam numa velocidade que a gente não tem mais noção. O que é? É a transformação acontecendo e a gente precisa acompanhar essa transformação. Senão, vamos ficar parados no meio da boiada e vamos ser pisoteados. É a culpa de Deus, é a culpa da boiada, é a culpa da nossa escolha. Escolhemos ficar parados e o progresso e a evolução está aí. Precisamos ficar atentos, porque muitas vezes nossas decisões e forma de agir são contrárias a esse movimento. Quando isso acontece, é comum o caos se instalar na vida das pessoas. Certo? Aí sempre aquele exemplo da aula, né, que a vida é uma sala de estudo, uma sala de aula. Mesma coisa, a gente está lá no primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo. Não estuda, não gosta disso, não gosta daquilo e repete. Continua não gostando disso, repete. As turmas da classe vão passando. De repente a gente está lá com 4, 5 anos de diferença. E o que acontece? A turma é diferente. O papo é diferente. A sintonia é diferente. E ficamos o quê? Meio que deslocados. E é o que tende a acontecer agora nessa transformação do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Não dá para a gente ficar diferente e menos evoluído quando a transformação se concretizar. Não tem jeito. E como o próprio Evangelho diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Provavelmente a gente vai para umas moradas um pouquinho mais tipo barraco. E aí, com a nossa consciência, com o nosso conhecimento, a gente vai manter isso, a gente vai ficar meio que deslocado nesses locais. Assim como o repetente, que ficou numa classe que tem o pessoalzinho novinho, a gente lá velhão, seremos obrigados a ir para mundos um pouco mais, ou talvez muito mais inferiores, para a gente começar a tomar consciência da necessidade de evolução. E não é castigo, não é praga, não é nada. É consequência dessa nossa comodidade, dessas nossas escolhas. Os pensamentos são geradores dos estados de espíritos. Se soubermos moldar positivamente, também vamos moldar um futuro melhor. O que já foi falado em palestras recentes mesmo. Pensamento, o poder do pensamento, as consequências de a gente pensar coisas positivas ou negativas. A gente precisa tomar consciência disso. Nós somos geradores de energia, positiva ou negativa, e a gente vai responder por isso. A gente vai sofrer as consequências disso. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Todos temos a capacidade de influenciar o psiquismo de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Quando irradiamos uma intenção positiva conscientemente, podemos influenciar multidões a agirem da mesma forma. Agindo assim, passamos a ser colaboradores de Deus no processo evolutivo. Então, poder do pensamento. Quantos de nós aqui, às vezes só de pensar de voltar para casa já dá aquele frio na espinha. E quando entra dentro de casa, parece que sobe uma montanha, um peso nos ombros. Acúmulo de energia pesada, acúmulo de energia negativa. E quantos de nós que presta atenção quando entra aqui e sente que parece que o ar tem mais oxigênio, parece que o ambiente é diferente lá de fora, mais leve. Por quê? Porque além desses nossos amigos da espiritualidade que preparam o ambiente para receber todos nós com amor, com caridade, nós mesmos, a gente entra aqui com uma outra mentalidade, com uma outra vibração. E isso é o quê? Positivo atrai positivo.
E é isso que a gente tem que levar para nossa casa. Porque aqui é fácil ser bonzinho, é fácil abraçar, beijar. Por que em casa é mais difícil? Por que em casa é mais complicado? Então o Espiritismo vem e nos diz, vamos tomar consciência da importância da nossa vibração, do nosso sentimento, do que a gente irradia. Então, como muitos falam, a gente vem aqui para carregar a bateria. Então, vamos descarregar essa bateria, vamos descarregar esse positivismo, esse amor, essa caridade, essa luz na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Tomar consciência de que é possível a gente, com a força do pensamento, começar a modificar aquele clima que parece tão pesado, que parece diferente, só de pensar em entrar nesse ambiente a gente já começa a se sentir meio mal. E o que eles falam aqui, agindo assim, passamos a ser colaboradores de Deus no processo evolutivo. E é esse o nosso papel quando Jesus disse que nós somos deuses. É mais ou menos por aí. Eles estão esperando, já estão esperando há muito tempo, nós tomarmos a nossa posição real, nós assumirmos a nossa responsabilidade e começarmos a colaborar nesse grande plano, nessa grande transformação que a gente já está vivenciando. E nós temos essa capacidade, nós temos esse poder. Cada um carrega dentro de si uma energia que às vezes a gente nem conhece. E é muito grande. Então, usar essa energia em prol, primeiro, na verdade, sem egoísmo, do nosso próprio benefício e, consequentemente, em prol do mundo. Todo pensamento, emoção e sentimento gera uma energia. A questão da polaridade ser positiva ou negativa é uma escolha de cada um. Somos deuses em essência, quer dizer, temos a capacidade de vibrar, de gerar e emanar as mesmas bênçãos que ele possui. Continuando. Outra dica, você cocria o futuro o tempo todo. A sua forma de reagir à vida e aos seus acontecimentos podem alterá-lo a todo instante. Então, é o que a gente comentou anteriormente. A forma de a gente encarar uma dificuldade, uma situação mais complicada, se for negativa, a gente acaba se deixando envolver, acaba se afundando, acaba, parece que uma bola de neve, as coisas piorando. Tentar tirar da dificuldade algum aprendizado, alguma situação, e aquela coisa de forma íntima, aquela autoavaliação. Eu sou egoísta, sou vaidoso, sou orgulhoso, não perdoo, sou pouco caridoso. O que a gente está aqui? A gente está vivo para trabalhar esses sentimentos. Então vamos começar a tomar consciência disso e, dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade, começar a buscar essa transformação. Não existem gurus. Você é o maior mestre, nós somos os maiores mestres da nossa existência e responsáveis pela nossa evolução. As pessoas mais sábias que existem ao nosso redor podem nos ajudar a compreender melhor os nossos papéis. No entanto, jamais executá-los para nós. Então, somos responsáveis, pessoais, íntimos, pelo que acontece na nossa vida. Os espíritos de luz, Jesus, os mentores, Deus, eles podem nos amparar quando necessário, dar a dica melhor quando necessário. Mas está tudo na nossa mão. A partir do momento que Deus nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, é
nossa responsabilidade, sim. E repetindo, não é do sogro, não é da sogra, não é do chefe, não é de ninguém. É nossa responsabilidade. E a partir do momento que a gente tomar consciência disso, as coisas podem se modificar e com certeza vão se modificar na nossa vida. Talvez não modifiquem os outros, mas o primeiro passo é reforma íntima, transformação pessoal. A partir daí, pode ser, dependendo do querer dos outros, que eles também acabem entrando nessa mesma linha. Mas o principal é a nossa transformação. Orai e vigiai. Orai e vigiai é um dos instrumentos mais importantes nessa busca de evolução moral. Manifesta a necessidade que temos de cuidar com atenção de todas as coisas que produzimos em nossos pensamentos, tendo a consciência de qual tipo de energia que estamos gerando para o universo e para nós mesmos, que por consequência poderá aproximar acontecimentos na mesma frequência, positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Aí uma pergunta interessante seria, como que a gente assiste esse noticiário, principalmente o pessoal do Oriente Médio, sequestrando, matando pessoas, decolando umas coisas assim, bem terríveis. Que tipo de reação? Mesmo no Brasil, né? A gente pensa dos bandidos, dos políticos. Qual é a qualidade dos pensamentos que a gente emite? É lógico que, dentro da nossa imperfeição, a gente não vai pensar, nossa, são coitadinhos, perdoar 70 vezes 7 vezes, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas também não pode ser o extremo. Não, tem que matar, tem que pena de morte, tem que não sei o que, tem que não sei o que mais. Aí que a gente volta aqui na teoria. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Se a nossa primeira reação for negativa, vamos dar uma parada, uma respirada, não vamos deixar esse ódio, esse sentimento pesado tomar conta da gente. E vamos ter ou pelo menos tentar ter uma segunda reação dentro do Evangelho de Jesus. Aí, um pouquinho mais calmos, tranquilos, aí talvez perdoar 70 vezes 7 vezes consiga entrar um pouquinho no nosso coração. Amar ao próximo como a nós mesmos, talvez acenda uma luzinha ali. E já é alguma coisa. Muito melhor do que a gente deixar se embarcar por essa coisa de revolta, de vingança, de desespero, que o mundo está perdido, ninguém mais presta, que está tudo lá perdido. E segundo o Espiritismo, nós já estamos no momento de transição. Estamos mudando para um mundo de regeneração. Aí a gente pensa, mas como assim? Parece que as coisas estão piorando em vez de estar melhorando. Que mundo de regeneração é esse? Só que, pelo que a gente pesquisa, né, no Espiritismo, diz que o parâmetro seria o terceiro milênio. A gente está no terceiro milênio, né? 2001 para frente já é o terceiro milênio. Só que milênio tem 1000 anos. Passou 15, 14, né? Então tem muito, 800, 900 pela frente aí. Então tem muita coisa para acontecer, muitas transformações para ocorrerem. E a gente sabe que toda mudança, toda transformação gera agitação, gera incômodo, gera, né, transformações mais bruscas. E é o que está acontecendo. E também o que o Espiritismo também tem comentado, é que como já, vamos dizer assim, seria quase que a última chance, a última oportunidade, então abriram as portas e deixaram todo mundo vir para todo mundo ter essa oportunidade. Então a gente tem todo quanto tipo de espírito aqui agora convivendo nesse momento. Alguns estão aproveitando. E é isso que a gente tem que tomar consciência. Alguns não, muitos estão aproveitando a oportunidade bendita da vida para se transformar, para evoluir moralmente, espiritualmente. Outros, infelizmente muitos também, não estão aproveitando. Então, cabe a cada um de nós, através do entendimento, do conhecimento, assumir a sua posição e ser firme,
com fé, com perseverança, acreditando que vale a pena ser uma pessoa boa. Que vale a pena a gente sempre correr atrás dessa nossa reforma íntima, nosso progresso moral e espiritual. E isso, esses resultados, com certeza a gente vai ter, não precisa esperar muito tempo, é automático, a gente vai ter um retorno dessa nossa mudança do comportamento para o bem, para o amor, para a caridade, para a fraternidade. É já. Tá certo? As respostas dos nossos anseios estão dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a buscar no nosso interior, evitando a busca desenfreada e iludida para soluções e respostas no mundo externo. Então, o que a gente já repetiu, o problema é pessoal, é íntimo. Não é do outro, não é de ninguém. A resposta está dentro de cada um de nós. Como um exemplo que sempre é dado, né? Se alguém nos ofende, por exemplo, se alguém nos ofende, nos prejudica, a gente vai ter que saber diferenciar, saber qual é a parte que nos interessa e a parte que é do outro. Então, às vezes no trabalho, por exemplo, nosso chefe é exigente, pega no pé e reclama e nos persegue. Tem que ver até que ponto isso a gente vai permitir nos afetar. Então não dá para a gente fazer a nossa parte, trabalhar, fazer as nossas incumbências e deixar ele de lado. Será que o orgulho, a vaidade vão falar mais alto e permitir que a energia do nosso exemplo, né, do nosso chefe, nos afete? Então qual que é o problema nosso e qual que é o problema dele? Se ele manda a gente fazer um trabalho, vamos fazer. Fizemos o melhor possível. Ele gosta de nos pegar no pé e vai reclamar e vai falar que é isso, que é aquilo. Nós fizemos a nossa parte. Nosso problema está resolvido. A partir daí, é o problema dele. A energia é dele, ele que se vire com os pensamentos, com o negativismo. Tá certo? Então a gente precisa ter esse equilíbrio de ter noção o que é nosso e o que é dos outros e ter noção do o que a gente está permitindo que entre no nosso campo vibracional, na nossa energia. É nosso? Então a gente tem que correr atrás para ver o que é, o que está acontecendo, procurar resposta, procurar tentar solucionar. Não é nosso? Então para que deixar entrar? Para que deixar nos influenciar, se não é nosso? Não, mas ele me xingou, me ofendeu na frente de todo mundo. Problema de quem? Problema do nosso orgulho, da nossa vaidade? Ou é problema da pessoa que nos ofendeu, que deseja estar estressada, desorientada, com um monte de coisa na cabeça? Problema dele. Então, aí vem aquela coisa. Trabalhar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Por isso que a gente volta a falar. A coisa é pessoal. A transformação é pessoal. A transformação não é da pessoa que está nos ofendendo. A transformação é nossa, de poder assimilar e entender que não. É assim mesmo, ele é assim mesmo, não tem jeito. Agora, o meu jeito é diferente, o nosso jeito é diferente. Nosso comportamento pode ser diferente. E a partir daí, essa energia, essa ofensa, esse palavrão, sei lá o quê, isso não vai nos atingir. Vai bater e vai, sei lá para onde. Mas dentro da nossa energia não vai entrar. Não vai nos afetar. O livre-arbítrio é uma ferramenta que deve ser utilizada com sabedoria. A liberdade existe, a reação também. Pense sempre que todos os atos geram consequências. Então,
como já foi falado, nós temos a liberdade de escolha, temos a liberdade, o livre-arbítrio. Mas a gente precisa estar consciente também que, dependendo das nossas escolhas, nosso comportamento, o que vier é nossa responsabilidade. E assumir isso. O universo se comunica o tempo todo conosco, através de sinais, coincidências. É preciso melhorar a recepção desse sinal cósmico. Aprenda definitivamente a aproveitar todas as dicas que surgem sutilmente através das pessoas, situações e acontecimentos que soam como coincidências. Então, tem muitos livros de autoajuda, de não sei o que trabalham isso, né? Saber ficar atento, ligado às coisas ao nosso redor que vêm de encontro ao nosso interesse. Aí que fala da sintonia. Se a nossa sintonia está ruim, está negativa, está pesada, negativa atrai negativo. Então, é interessante quando se fala no orai e vigiai, orai, vigiai, orai e vigiai, nós estarmos atentos a como está a nossa sintonia. Não deixar o negativo tomar conta. Manter o positivo na parte principal, vamos dizer assim. E a partir do momento que a gente abre essa porta da positividade, positivo atrai positivo. Então, às vezes, em vez de repente, a gente está com um problema, cruza com uma pessoa e começa a falar um monte de besteira, está ruim, está chato, está assim, está assado. Que tipo de possibilidade positiva a gente está abrindo? Então, de repente, ao invés de a gente puxa uma coisa mais positiva, evita de comentar, exacerbar o problema, que às vezes realmente é grande, de repente a gente puxa a conversa para um lado mais positivo e muitas vezes dessa conversa, positivo atrai positivo. Aí, nossa, eu conheço fulano, ciclano que pode te ajudar, que não sei o que mais. E quantas vezes a gente parar e pensar, que eles falam de coincidências, né? Essas coincidências boas aconteceram na nossa vida. Só que coincidências boas são a minoria na nossa vida, né? A maioria é coincidência negativa. Justamente por quê? Porque a gente precisa ficar atento a que tipo de energia que a gente está gerando. Então, com certeza, a partir do momento que a gente começar a gerar isso, a gente vai atrair as coisas melhores. Nós temos uma missão a ser realizada nessa existência e precisamos nos alinhar a ela. Não dá para achar que o nosso único propósito aqui na Terra é apenas trabalhar, sobreviver e pagar as contas. Temos que evoluir. E isso significa muito mais do que defender apenas os interesses do mundo material. Que é uma pressão que hoje a gente sofre, né? A gente fala, não, a gente precisa comer, sobreviver, trabalhar, estudar, sustentar os filhos. É lógico. Só que nós estamos deixando esses interesses, vamos dizer, materiais, assumirem totalmente a nossa vida. A gente vive em função disso. Vive em função de sustentar a família, comer, de possuir, de comprar. E o que eles falam? Existe um outro lado dessa vida. E é o lado que vai sobrar no fim da nossa história aqui, dessa encarnação. Um dia a gente vai embora. E vai levar o quê? Nosso conhecimento interior, sentimentos, emoções. Não é que a gente deve desvalorizar, que fala de dinheiro, né? O dinheiro é bom para nós e para os outros. Depende da forma de adquirir e depende do uso. Se a gente tem um monte de dinheiro e deixa lá guardadinho, só tira só para o nosso sustento. Esconde até dos parentes que tem, né? Que parente, quando a gente sabe que a gente tem dinheiro, é complicado, principalmente hoje em dia, né? E aí, está servindo para quê? Então, essa coisa do
dos bens materiais fazem parte da nossa vida e fazem uma parte importante da nossa vida. E não é também que, tenho milhões, vou doar tudo e vou viver na miséria. Também não está. Se com esse 1 milhão a gente pode gerar empregos, beneficiar muitas outras pessoas, então, na miséria, a gente vai, na verdade, dar trabalho para outras pessoas, porque a gente vai depender de outros, então alguma coisa está errada. Então, o dinheiro é importante, sim. O problema é saber trabalhar. E o problema hoje em dia é a gente conviver com essa pressão material a que estamos sujeitos. Que de repente a gente tem uma televisão lá de 40 polegadas, aquelas LED, com internet, e como a gente sabe que a tecnologia muda a todo instante, daqui a alguns dias vem o vizinho, minha televisão é ótima, é 70 polegadas, é só chegar em casa e ela já liga sozinha, fala, conversa, e a nossa reação? Preciso ter essa televisão. E vai lá na nossa 40 polegadas, que porcaria, né? Que tranqueiro, ultrapassado. Aí o outro está assistindo o Jornal Nacional, a gente também está assistindo as mesmas. Tá? E parece que é diferente, a notícia é diferente, a notícia não tem aquela qualidade, não tem aquele campo visual, aquela qualidade de imagem. A gente não presta nem atenção na notícia, a gente presta que a televisão é uma porcaria, está ultrapassada. Então, celular então é uma beleza, né? A cada dia tem um novo tipo de celular, novos... É igual o videogame do meu filho, é uma dureza. Compra um, amanhã já tem outro, e tem outro, e tem outro, e não acaba nunca. Então a gente precisa saber conviver com essa modernidade. E principalmente hoje em dia, que quando a gente fala do dinheiro, o dinheiro não está sobrando para quase ninguém, né? Tem tão pouco, a gente precisa estar consciente das nossas limitações. Olha, não dá para ter uma televisão de 70 polegadas, vou ter que assistir essa de 40 mesmo, e acabou. Mas qual que é a nossa reação? Às vezes até depressão, né? Estou deprimido porque não tenho condições, eu estou ficando para trás e as coisas estão correndo, não posso ter um celular de última geração, que acessa a internet, acessa não sei o quê, não sei o que, e telefonar que é bom a gente não usa também, né? E até hoje em dia a gente nem fala mais no telefone, a gente só mensagem, né? E é isso que às vezes talvez a gente possa abordar na parte da tecnologia. A tecnologia faz parte, a tecnologia está ali, está transmitindo para o mundo ao mesmo tempo, porque antigamente, uns 15, 20 anos atrás, para ligar para o Japão era uma dureza. Agora eu pego meu celular aqui do bolso, pum, ligo na hora. A tecnologia veio para nos ajudar, para nos beneficiar. O problema é a gente saber conviver com tudo isso. Saber até que ponto isso pode nos ajudar ou até que ponto isso pode nos prejudicar. Assim como a gente pode acessar na internet, a gente acessa cursos, tem palestras, tem não sei o quê, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E qual é a diferença? Quem está ali no controle, que somos nós. E é isso que a gente precisa ficar atento. Nós temos liberdade, livre-arbítrio, e nós temos o controle da nossa vida em nossas mãos. E depende da nossa escolha, depende das nossas opções. E é isso que o Espiritismo nos dá, essas dicas, né? De como nos comportar, as ferramentas para a gente conseguir se virar. Então, o que a gente pode finalizar? Para correr atrás do nosso progresso moral, da nossa evolução espiritual, voltando a bater na mesma tecla, correr atrás de conhecimento, correr atrás do porquê, não correr atrás dos finalmente, correr atrás dos porquê das coisas.
entender o porquê isso é assim, o porquê aconteceu aquilo. E aí a doutrina espírita, estamos numa casa espírita, estamos correndo atrás de auxílio da espiritualidade, a doutrina espírita, para o nosso caso, é o melhor caminho. Como a gente falou, a melhor religião é a religião que torna a pessoa melhor. No nosso caso, o Espiritismo, o conhecimento espírita, os esclarecimentos do Evangelho de Jesus são a melhor opção para nos tornarmos pessoas melhores. Só que só lendo, só estudando, só conhecendo, só decorando todas as 1000 e tantas perguntas do Livro dos Espíritos, e não sei o que, isso não nos transforma em pessoas melhores. Aí vem Livro dos Espíritos. O que pode ajudar? É nós querermos e colocarmos em prática isso no nosso dia a dia. Aí vamos fazer a diferença. Sendo budistas, católicos, protestantes, judeus ou seixonoe ou evangélicos. A partir do momento que a gente começa a correr atrás da nossa evolução moral, espiritual, onde nós estivermos, em que religião nós estivermos, aquela religião é a melhor de todas. Tá certo? E para a gente encerrar, e em cima desse tema mesmo de evolução, de renovação, de crescimento espiritual, a gente vai colocar uma música cujo tema é Renova-me, da Elizabeth Lacerda. Então vamos ouvir e prestar atenção no conteúdo e como se fosse uma oração, como se fosse pela voz da Elizabeth Lacerda, estivéssemos orando, rezando para Jesus e abrindo nosso coração para a espiritualidade. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus,
Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Que Jesus possa nos ajudar, nos iluminar, mas que principalmente nós tomemos consciência da nossa responsabilidade, do nosso papel de co-criadores do destino, não só nosso, do destino da humanidade. Somos capazes, nós podemos, e é chegado o tempo de cada um de nós assumindo o nosso papel, o importante papel nesse grande plano que Deus tem nesse momento de transformação. Então, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse momento de aprendizado. Que assim seja.